Hebreus 12, 1 e 2. Alguém pode ler para mim? Levanta e lê com voz. O Arauto, William. Isso. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém. Glória a Deus. Palavra bastante conhecida. A tradução dele, ela é bem assim, fácil até de você entender, né? Bem fácil. A tradução é a tradução qual? Da linguagem de hoje. Eu vou trazer da linguagem mais aqui tradicional, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Aqui está o servo do Senhor, o escritor aos Hebreus, trazendo esta palavra de ânimo para a igreja. Tempos difíceis, nós temos que colocar os olhos em Jesus. Tempos em que nós não sabemos o que fazer, que atitude eu tenho que tomar, eu tenho que colocar os olhos em Jesus, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que olhar para Ele. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aqui, o escritor dos Hebreus está falando dessa nuvem de testemunhas. Não são pessoas comuns ao nosso testemunho em relação às outras pessoas, mas o escritor aos Hebreus está se referindo aos heróis da fé, que estão elencados no capítulo 11 mesmo, de Hebreus. Estão aqui no capítulo 11, ele está falando a respeito desses personagens bíblicos, esses homens de Deus que fizeram diferença em épocas diferentes, em tempos diferentes, épocas remotas, porque tempos difíceis que eles passaram, cada um deles no seu tempo, mas que mantiveram-se fiéis a Deus. Eu sei que nós vivemos um tempo que as referências estão terminando. Às vezes você vai olhando, as grandes referências, às vezes vão tudo morrendo. Homens de referência, as referências vão se extinguindo, ficando cada vez mais difícil. Mas eu louvo a Deus que ainda nós podemos ver algumas referências, sim, homens fiéis a Deus, que amam o Senhor. Mas o servo de Deus, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, que nós temos que olhar para essa grande nuvem. Estamos rodeados, nós que estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas, homens que através da fé fizeram diferença na sua época. Às vezes, puxa, como é que eu vou fazer isso? Por onde eu vou passar? Qual atitude tomar? E nós vamos na Bíblia e encontramos o testemunho, a referência desses homens, como eles se portaram em tempos difíceis como esse que estamos vivendo. Homens que deixaram registrado nas Escrituras a fidelidade a Deus. É para esses homens, nós temos que nos espelhar, olhar para esses homens que são bons testemunhos, pessoas de Deus que amam o Senhor acima de todas as coisas, pessoas que temem o nome do Senhor. Essa deve ser o nosso olhar para essas pessoas. Então a Bíblia fala, elenca essas pessoas, traz essas pessoas, essa tão grande nuvem de testemunhas. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olha só, qual é a nuvem de testemunha? Aqui
Fala de Abel. Abel, ali no começo da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, o homem que agradou a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 4, fala o quê? Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Você quer uma referência? Olha para Abel, como amava o Senhor. Abel ofereceu um sacrifício a Deus, não daquilo que ele queria, como fez Caim. Eu vou oferecer da forma como eu acho que tem que ser, como eu acho que tem que adorar a Deus. Abel não fez isso, ele ofereceu um sacrifício da forma como Deus achava, como Deus queria. Então era diferente, era um homem que agradou a Deus dessa atitude de fé. Ele amava o Senhor. A sua vida foi encurtada pela sua morte, foi morto novo pelo seu irmão Caim, de uma forma abrupta, mas o seu nome ficou registrado. A Bíblia diz que depois de morto ainda fala, aleluia. Os justos, os homens tementes a Deus, ainda citam o nome do justo Abel, o homem de Deus que passou nessa terra. Não é esquecido. A Bíblia diz que a memória do justo não é esquecida. A memória do ímpio é assim, ó, é como uma fumaça, ninguém mais se lembra. Passando algum tempo, ninguém mais se lembra, mas do justo, ela fica na memória, porque tem um bom testemunho. É muito mais, porque eles vão ressuscitar diante do Senhor, e estão diante de Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Abel é esse tipo de pessoas que nós temos que nos espelhar. Um homem que procurou oferecer a Deus o que era de melhor no seu rebanho. O que eu posso dar para Deus? Aqui estão minhas ovelhas. O que Deus quer é sacrifício de animais, então eu vou oferecer do meu rebanho aqui. Está o melhor. Glória a Deus. É isso que esses homens nos ensinam, que ensina para mim, Joélio, Abel, como Abel estivesse falando para mim, para pastor Yara, pastor Sérgio, pastora Marli, pastora Angélica: meus filhos, oferece sempre o melhor para mim, oferece o melhor para Deus. É como Abel estivesse falando, oferece o melhor para Deus, que vale a pena. Então, é isso que esses homens nos mostram, essa boa referência. A Bíblia fala também de Enoque, está tudo no livro, na epístola, uma carta, né? E essa carta foi específica para os hebreus, os cristãos, né? Hebreus. Enoque, quem foi Enoque? Até um tempo remoto, lá no princípio ainda, lá no livro de Gênesis. Mas a Bíblia que ele fez algo diferente que o povo comumente não fazia. Ele andou com Deus, aleluia. Ele andou com Deus, e não foi pouco tempo, foi 300 anos andando com Deus. Ele era casado, ele tinha família. Eu não posso porque do meu casamento, minha mulher, eu não posso no meu marido, não tenho tempo, meus filhos não tenho tempo. Enoque andou com Deus, era casado, tinha família, era um homem que tinha o seu labor, seu trabalho, mas ele andava com Deus, foi o que diferenciou. Depois de 300 anos, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que ele não foi visto mais. Cadê o Enoque? Mulher, mãe, chama o papai. Cadê o pai? Vai procurar teu pai, sumiu. Ele só vive orando, falando com esse Deus o tempo todo. Vai procurar ele. Vai procurar ele lá no meio do mato, no meio da floresta, porque aquele tempo tinha muita floresta, né? Vai lá, ele deve estar nessas florestas aí. Vai lá procurar, e manda os filhos, manda todo mundo. Passa dias procurando, cadê o Enoque? Você viu um homem assim, assim? Ele gostava de orar para essa região aí. Ninguém, ele não está mais aqui. E não estava mesmo, porque Deus levou para si. Aleluia. Andou com Deus. Amada igreja, que hoje está servindo a Deus, que sofre, que passa por tanta opressão, existe muita opressão. Nós como cristãos sentimos essa opressão na nossa própria carne, é uma opressão maligna, mas continua andando com Deus, porque em breve, muito em breve, a trombeta vai soar,
A voz do arcanjo vai ser ouvida. A Bíblia diz que no grito da voz do arcanjo, eu não sei como é que é isso, deve ser, para não falar outra palavra, assustador. O grito da voz do arcanjo, o grito vai ser assustador para o mundo, porque para a igreja vai ser maravilhoso. Na toque da trombeta, eu não sei, porque só os salvos vão ouvir, o mundo não vai ouvir. O mundo não vai ouvir, só aqueles que estão ligados no céu, aqueles que estão conectados com o céu, é que vão ouvir o som da trombeta tocar. Aleluia! Aleluia! Na voz do arcanjo, a trombeta vai tocar. Os mortos, Deus vai dar uma ordem para os mortos. A terra, o fogo, o mar vão dar os seus mortos. Vem cá. Mas aqueles que foram despedaçados, que foram queimados, jogados sua cinza no meio do mar, aqueles que morreram na espada, comidos pelos leões, e aí? Deus vai chamá-los, vai dar de volta o corpo dos meus servos, dar de volta. Os mortos, o mar vai dar o morto, o fogo vai ter que devolver os mortos. Aleluia, eles vão ser ressuscitados. E a Bíblia diz uma coisa, que nós e nem eles vão subir antes, e juntos seremos transformados, e juntos nós, os mortos que morreram em Cristo, que já passaram, e nós seremos transformados, receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, e juntos subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Glória a Deus, e juntos subiremos. Essa é a nossa certeza. Aleluia. Olha para Enoque, irmão, foi fiel a Deus, andou com Deus. Vamos andar com Deus, irmãos. Vamos continuar. É difícil, mas vale a pena. Aleluia, porque Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Referência. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Isso aqui está em Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Ele foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aleluia, é lindo, não é? Aleluia. E cada um de nós se ache digno, aleluia, que o Senhor nos, aleluia, glória a Deus. Cada um de nós alcança o testemunho de que agrada o Senhor. É assim. Glória a Deus. Homens como o Noé, que ouviam, homens como Noé que ouviam a voz de Deus, homens que obedeciam a voz do Senhor. Olha Noé no versículo 7 aqui de Hebreus capítulo 11. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou uma arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é o segundo a fé. Veja bem, Noé, que foi avisado, homens que ouviram a voz de Deus e obedeciam. Deus falou para ele, Deus estava tão indignado, eu vou destruir esse mundo. Deus, mas espera aí, como é que Deus vai destruir o ímpio junto com o justo? Tem justo ali, Deus não vai destruir. Deus não vai destruir. Eu já falei aqui que Deus citou 3 homens importantes, né, na Bíblia. O próprio Deus destacar 3 homens, é difícil, tantos homens de Deus, né? Mas Deus foi o próprio Deus, está aí no livro de Ezequiel. 3 homens, se me pedisse um favor para interceder em favor de Israel, eu não, mesmo eles me pedindo, eu não ouviria, eu salvaria apenas a vida deles. Deus citou Noé, é um deles, o Jó e o Daniel. 3 homens que foram citados pelo próprio Deus. Ainda que eles me pedissem em favor desse povo, eu não os ouviria, mas eu salvaria eles, porque Deus não pode, aleluia, Deus não vai deixar que o justo se perca no meio dos ímpios, não. E Noé era um homem desse, amava o Senhor, um homem que obedeceu a voz de Deus, e foi construir uma arca que Deus deu os detalhes da sua construção.
Deus deu todo o detalhe, uma arca muito grande, pesada, e Deus deu todos os detalhes da construção, e Noé passou uns 100 anos construindo aquela arca, não somente fazendo isso, mas falando: Deus vai mandar um dilúvio na terra, vocês precisam se arrepender, Deus vai mandar um dilúvio na terra, eu estou fazendo essa arca, Deus me mandou fazer essa arca, para que vocês possam entrar nela, para que o dilúvio não venha destruir a vida de vocês. O que aconteceu? Louco. Noé era taxado de louco, sem noção, um homem sem juízo, um velho gagá. Era assim, era desprezado. O justo, eles sempre são desprezados no mundo. Pode ver, os homens de Deus, eles não são honrados, eles não honram o homem de Deus, eles honram o vil, aquele que é cheio de máculas. É isso que o mundo, o sistema honra, não honra homens de Deus. Você vê que, poxa, cadê eles? Não, eles tentam, se puder, pisar e enterrar homens de Deus. O sistema que está já regido na mão do anticristo, que já rege, a Bíblia diz que já o espírito do anticristo está reinando, é oprimir, mas não tem jeito. A Bíblia diz que o justo ele vai subindo, ele vai raiando, é como a luz da aurora, né? Aquela luz que tu chega de madrugada, tu levanta e vai vendo o sol saindo. O justo é como a luz da aurora, é como o sol que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É o justo, não tem jeito. O justo é luz no meio das trevas, e Noé era esse. Pregou, mas ninguém deu ouvido, até que chegou o tempo. Deus tem um tempo para as pessoas não se apercebem, mas nós como igreja temos que fazer como Noé, ainda que sejamos até maltratados por alguém, por palavra, como trouxe a pastora Yara na rede social. Eu não gosto nem de ver mais, de ler, sabe, você fica triste, vem muita tristeza dentro de você, então você não gosta nem ver essas coisas, gente que não tem noção, mas Deus está dando um tempo para elas, e nós como igreja temos que falar de Jesus, temos que orar por ela, sim, temos que orar, para que elas se arrependam, se voltam para Deus, porque naquele grande dia do juízo, Deus vai ter, somente com essa pessoa vai dizer: você recebeu muita oportunidade, você me rejeitou, mas nunca ninguém me falou, e Deus vai mostrar: olha, minha serva, meu servo, você ainda maltratou eles, você desprezou. O dia do juízo vai ser trazido à tona todas as coisas que foram feitas. Nós temos que fazer o que Noé fazia, porque vai chegar uma hora que a igreja vai ser tomada, que esse mundo vai ser tomado pelo anticristo, e a igreja vai estar com o Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte. A arca construída, e quando chegou o tempo, amado, começou a cair a chuva, era a chuva de cima, e as águas de baixo se abriram. Imagina as comportas, os veios das águas, as nascentes se abriram toda ao mesmo tempo. A terra foi tomada, o povo que estava lá fora queria, batendo na arca. Imagina o desespero. Abre, Noé pregando 100 anos, e nunca ninguém deu uma, só a família dele que entrou na arca junto com os animais. Aqueles animais para colocar lá dentro não foi Noé. O Noé sabia adestrar animal, nada disso, foi Deus. Vai, entra todo mundo aí. E foi entrando. Deus, ninguém tinha aquela capacidade de fazer isso não. Aí Deus mandou, e o povo, imagina, nem que Noé quisesse abrir porta, a Bíblia diz que, e o Senhor fechou a porta por fora. É Deus dizendo: acabou o tempo, agora é tempo de juízo. Triste, mas cadê o amor de Deus? Deus é amor, mas também Ele tem a sua justiça. Deus falou, Deus avisou, não foi pouco tempo, foi 100 anos, o povo vivia bastante para ouvir, estava até cansado, mas a porta fechou. O próprio Deus é quem fecha a porta, e Deus é quem fecha a porta das oportunidades. Aí
dizimou toda a face da terra, os homens, animais que estavam ainda na terra, porque não foram todos os animais que foram salvos, foi de par em par que entraram na arca, casalzinho, né? E a terra foi destruída, 40 dias e 40 noites de chuva. Os picos mais altos da terra foram tomados, ultrapassados. Mas Deus preservou aquele que foi fiel. Amado, seja fiel a Deus. Assim como Deus preservou Noé naquele tempo, ele com a família dele, Deus vai preservar você e tua família também nesse tempo difícil. Aleluia. Continue como Noé, pregando, seja um pregador da justiça, fale a verdade, continue sendo fiel a Deus, continue dando um bom testemunho. Esses são os homens que a Bíblia nos manda, a nuvem de testemunha. Olha, nós estamos rodeados por esses homens. É como esses homens que já morreram disseram: Joélio, vai em frente, rapaz, não olha para trás, você está no caminho certo, não desiste, está chegando, continua a tua missão, minha irmã, pastor, pastora, irmã, meu irmão, continua a cumprir o teu chamado. Glória a Deus. Homens de Deus. Essas horas passam correndo, né? Mas está muito bom, porque o Espírito do Senhor está entre nós, o Espírito do Senhor. Aí a Bíblia vai trazendo, olha para Abraão, olha só, a nuvem de testemunho está trazendo Abraão. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu para ir para um lugar que havia de receber por herança. Olha, ele foi chamado, indo para um lugar, está aqui, está em Hebreus, no versículo 8, 9 e 10, indo para um lugar que havia de receber por herança. Vem cá, tem uma terra para te dar. E a Bíblia diz que saiu sem saber para onde ia. Ele recebeu uma promessa, ele recebeu uma herança, mas não. A igreja também caminha assim. Nós caminhamos na direção do Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus na terra, através da palavra, está regendo e direcionando a igreja. O caminho é esse. A igreja não vai errar o caminho. Aleluia. Porque o caminho é Jesus, já foi traçado, e a igreja está em Cristo. Ela não vai errar o caminho. Ele foi para um lugar, Abraão, que ele mesmo não sabia. Era uma terra, a Bíblia diz que ele saiu de Ur dos Caldeus, era uma terra só de idolatria. Qual foi o convite que Deus fez para ele? Vem andar comigo. Estou te chamando para uma aventura. Vai andar comigo, que eu tenho promessa para você, para os teus filhos, para os teus netos, para a tua geração. Aleluia. Foi para Abraão que Deus disse: está vendo? Olha para as areias, para a areia do mar, olha para as estrelas do céu, assim vai ser a tua descendência. Deus está dizendo para nós: vale a pena andar com Deus e obedecer à voz de Deus. Glória a Deus. Nós somos gentios, eu não sou judeu nem você, mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Toda a igreja é. Os judeus são filhos de Abraão na carne, e nós somos pela fé filhos de Abraão também. Gentios, mas filhos de Abraão, porque Abraão, a fé de Abraão, nós também temos essa fé no nosso coração. Glória a Deus. É a fé que obedece, é a fé que entrega até aquilo que ele é precioso, como seu filho Isaque. Entregar um filho para sacrifício precisa de muita fé. Precisa, não é uma mãozinha nem um pezinho, é o corpo inteiro. Ele se jogou na mão de Deus para fazer aquilo, homem nenhum. Se Deus pediu para Abraão isso, porque dos heróis da fé dos homens de Deus, porque só ele podia fazer isso. Deus não pediu isso para outros, mas pediu para Abraão, porque somente ele podia fazer isso. Somente ele podia fazer isso. Ele entregou. Eu quero que tu me entregue. O que você quer, Senhor? Que tu me der, que me pedir, eu te dou, Senhor. Eu quero que tu entregue o teu filho, aquilo que tu mais ama. Oh, meu Pai. Entrega o teu Isaque e vai para o Monte Moriá. 3 dias de viagem. A pessoa com o filho do lado.
tudo preparado para o sacrifício, madeira, lenha, fogo, tudo preparado. Meu Deus, ele batalha, né, para chegar lá. E subiu, chegou no Monte Moriá, deixou os servos esperando, e ele subiu com seu filho, lá em cima do monte. Ele vai entregar o filho para sacrifício, mas na hora que ele vai fazer isso, o anjo de Deus brada do céu na hora: Abraão, Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Aleluia. Passou na prova. É provado. O crente também é assim, é provado para ser aprovado. Passa na prova. Às vezes nós passamos por provas, por momentos difíceis, passamos por momentos que você acha que não vai conseguir, e nesse momento difícil Deus ainda quer que você entregue o teu melhor, o teu Isaac. Mas como é que eu vou entregar assim, se eu estou doente? Olha só, pede para quem pode, quem tem saúde boa, pede para quem tem condição. Deus não pede para esse, Deus pede para mim e pede para você, porque Ele sabe que nós vamos entregar. Ele sabe que nós vamos entregar o melhor. Deus, amado, Deus não fica fazendo, Deus não tem achismo. Eu acho que Ele vai conseguir, vai fazer. Quando Deus vai direto para você, que Ele sabe. Só tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouco de azeite na botija. É você que Deus quer. Mas tem tanta gente mas é você que Deus escolheu. Deus não erra o endereço. Se Deus te chamou, minha irmã, se Deus te chamou, meu irmão, porque a obra vai ser grande, porque o projeto de Deus é maravilhoso na tua vida e na tua casa. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Abraão foi, Abraão entregou, aleluia. Deus confirmou. Naquele dia Deus deu um brado: jurei por mim mesmo. Deus falando isso: jurei por mim mesmo. Porque Deus jura por Ele mesmo, porque Deus não tem ninguém mais alto do que Deus para Deus jurar. Não existe ninguém mais elevado do que o Senhor. Ele já é elevado, então Ele jurou por Ele mesmo que eu te abençoarei. Eu vou te abençoar de uma forma muito grande. Aleluia, glória a Deus. Deus ama a fidelidade. O que Abraão me ensina? Que eu sempre devo entregar o meu melhor, em qualquer tempo, em qualquer tempo. Eu tinha uma avó, minha avó Teresa, o nome dela era Teresa, uma branquinha de olho azul. Dona, está fazendo? Não, essa avó era Maria. Teresa é a mãe do meu pai, é a avó Maria, a mãe da minha mãe. Essa é a Maria, que foi convertida. Está indo para onde? Eu vou no meu galinheiro. Tinha um galinheiro antigamente. O que está fazendo? Estou procurando o melhor frango, a melhor galinha, a mais bonita. Olha lá, pegava aquela lá. Alguém lá dentro de casa dizendo: a boa Maria vai preparar aquele almoço para nós, né? Já comeram galinha fresca? Eu já tive essa oportunidade. Minha mãe em casa tinha no quintal, tinha tudo isso aí. É fresquinho. Ela pegava aquela galinha, amarrava. Tu sabe que antigamente entregava a galinha viva, né, de presente, né? Só amarrava as perninhas para não voar, a bicha não voar. Aí, para que? Botava na sacolinha e para onde está indo? Eu estou levando para a casa do pastor Leite, porque o pastor Leite era viúvo, era velhinho, viúvo. A mulher morreu e ele disse: se Deus levou ela é porque Ele não quer que eu case mais, fique sozinho. Ele era o homem referência no lugar, na Ilha Grande. Eu estou levando para o pastor Leite. Era a oferta, era o dízimo dela, que para o homem de Deus precisa comer bem, está velhinho, precisa ser bem cuidado. Aleluia. Aí tu imagina uma mulher dessa, como Deus ama, né? Deus ama essas pessoas, amado. Mas não é pregador, não é ensinador, mas ama o Senhor. Aleluia. Amado, nosso Deus, Ele nunca se engana quando Ele escolhe alguém. Nosso Deus, Ele nunca
ele se equivoca, ele sabe com quem ele conta, com quem ele chama. Glória a Deus. Então, homens como Abraão, pela fé Abraão habitou na terra da promessa, como em terra estranha. Ele andou na terra que Deus tinha prometido, mas parecia uma terra estranha, era dele e ele não sabia, morando nas cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava, olha só, Abraão andando aqui na terra, porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aleluia. Ele estava na terra, andando na terra, mas caminhando para o céu. Aleluia. Você tem a tua vida, tem o teu trabalho, a tua luta diária, mas você não pode esquecer que você é cidadão do céu. Você não pertence a isso aqui, não. Em breve iremos para a nossa pátria, e a pátria celestial. Nós somos de Deus, amado, e pelo fato de ser de Deus, vão ser aborrecidos por muitos, mas é assim mesmo. Mas no meio disso tudo, tu vai ser abençoado. Pode aborrecer, mas Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar, Deus vai te livrar, vai te fazer crescer, até chegar aquele grande dia que Ele vai chamar. Glória a Deus, glória a Deus. Assim era com Daniel, odiado, ninguém gostava dele, o homem só fazia o bem, nunca fez mal para ninguém, nunca pegou um centavo do reino. Os outros eram tudo corrupto, ele nunca pegou um centavo correto, que os reis amavam ele, os ímpios, os reis amavam aquele homem, ele só tinha coisa boa, e tinha mais uma diferencial, ele tinha uma revelação de Deus, Deus revelava a ele os sonhos, Deus dava revelação do que tinha que fazer, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele, mas a sociedade odiava ele. Vão acabar, vão destruir, pode até tentar, mas aquela palavra de Deus, Deus disse para Abraão, isso é para a igreja: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Como é que é isso? Não é que Deus vai amaldiçoar, ou nós vamos amaldiçoar alguém. A maldição que eles vão tentar nos impor, vai voltar contra eles mesmos. A maldição, aquilo que eles te desejaram mal, falando a respeito de você, vai vir contra ele. Isso é a Bíblia Sagrada. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem dá um copo d'água para um profeta, para um servo de Deus, vai ter galardão, tem bênção de Deus. Quem tem um prato de comida para um servo de Deus, tem bênção de Deus, tem galardão do Senhor. Mas aquele que rejeita e faz sofrer um servo de Deus, eu tenho pena dessa pessoa, que o fim é triste, se não se arrepender. A única saída dele é se arrepender e se voltar para Deus, porque Deus é um Deus que se volta, diante do arrependimento, Deus se volta para o homem pecador, né? Então a Bíblia vai mostrando para nós esses homens. Olha, portanto, vocês que estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, peraí, olha esses homens, está mostrando o que para mim e para você? Olha, esses homens me incentivam a andar com Deus. Esses homens que andaram com Deus estão me dizendo: não desiste, continua em frente, que tem bênção, que tem galardão, que a porta vai abrir, que vai ter vitória, que vale a pena andar com Deus, que vale a pena viver para Deus. Glória a Deus, é isso. Homens como Isaque, como Jacó, que foram os filhos aqui, filho de Abraão. Isaque era diferente, né? A bênção de Deus estava na vida dele. Isaque foi aquele homem que casou com uma mulher só, e esperou para casar. Ele tinha 40 anos quando ele casou. Depois esperou mais, para ter o filho dele, que foi Jacó junto com Esaú, foi mais uns 20 anos para ter o filho. Mas aquele homem era um santo, era diferente ele tinha a bênção de Deus. Os camaradas, o povo da terra: vem cá, vai para lá, não queremos mais você aqui. Aí ele ia para lá, outro canto: vamos lá, vamos sair daqui. Não era um homem, não era homem de contenda. Aí começava lá: vamos plantar, aquilo começava: vamos cavar aqui que vai ter água, até a bênção.
A igreja na terra é assim. Igreja de Deus, você tem a bênção de Deus na tua vida. Pastor, mas na minha conta bancária está zerada, está devedora. Eu não estou falando disso, estou falando de bênção, muito mais do que dinheiro. Ele tinha a bênção de Deus, aonde ele pisava, aonde ele ia. Uma vez tiraram, vai cá, ele pegou a água no poço, eles, está aqui, fizeram uma contenda que sobe para cima dele. Aí ele foi de novo, pegou, os poços estavam tudo entulhados, ninguém queria mais, não tinha água, cheio de entulho, de pedra, de terra, de sujeira. Ele vai lá, cava e tira a sujeira, aí tira a água, aí vem os, Zé é nosso. Até que chegou o Reobote. Reobote é o lugar da bênção de Deus, da prosperidade, né? Aquilo ninguém pode tirar mais, que era dele. Aleluia, aleluia. Por quê? A plantação dele, tudo era, ele tinha bênção na vida dele. A Bíblia nos mostra esses homens, aleluia, que tinha bênção na vida deles, que tinham algo diferente, né? Em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Falando lá no Moriá, né? Que Deus não permitiu que o Isaque morresse ali no monte, quando Abraão ia sacrificá-lo. Palavra que Deus deixou ali no monte. Quando o Isaque olha para o pai: pai, está tudo pronto aí, tem o fogo, tem a lenha, tem sacrifício, mas onde está o cordeiro, meu pai? Isaque já sabia de sacrifício, já sabia que o pai sacrificava a Deus. Qual foi a palavra de Abraão? Jeová Jiré, o Senhor proverá para si o cordeiro. Minha irmã, meu irmão, como é que vai ser, Senhor? Como é que será? Jeová Jiré, Deus vai prover, Deus vai trazer a provisão. Aleluia. E tem mais uma coisa: não é na tua força, mas é na força do Senhor, porque é o nome do Senhor que vai ser glorificado na tua vida. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Olha só, é um elenco maravilhoso. Eu quero falar do último aqui, de uns dos últimos. José, justamente desprezado pelos irmãos, jogado num buraco, vendido como escravo. Amado, a Bíblia, esse homem, ele manteve, mesmo sofrendo as injustiças, o nome de Deus foi exaltado na vida dele o tempo inteiro. Ele tinha 17 anos, 17 aos 30 anos, 13 anos de sofrimento. Às vezes nós não entendemos o sofrimento. Senhor, o que eu fiz? Não é bom ficar perguntando essas coisas para Deus. Senhor, o que eu fiz? Não, mano. Se Deus está permitindo, louve a Deus. Deus tem algum propósito, que lá na frente ali as águas vão fluir no meio da rocha. Lá na frente o maná do céu vai cair. Lá na frente a porta vai abrir. Aleluia. Porque Deus é fiel. Aleluia. Ele não vai permitir, a Bíblia diz que Ele não vai permitir que o justo seja abalado. Aleluia. Os leões e os filhos de leões sentem, até passam fome, mas aquele que teme ao Senhor, de nada tem falta. É o Senhor. Glória a Deus. Nosso Deus, homem de Deus, José foi fiel. Os irmãos fazendo injustiça, mas Deus estava trabalhando. Às vezes nós não entendemos muita coisa, as coisas vão ficando difíceis. Quando tu pensa que vai melhorando, parece que piora. É assim com José. Quando pensa que está melhorando, estou na casa de Potifar, puxa, graças a Deus. Aí daqui a pouco vem a mulherzinha de Potifar para colocar mais pedra nas costas de José. A coisa virou. E às vezes a gente não entende as injustiças da vida, mas Deus é fiel. Continue fiel. Vai chegar a hora que Deus vai te tirar do calabouço para sentar, para ir para o palácio. Aleluia. Vai chegar a hora que Deus vai te tirar da humilhação e vai te exaltar. É Deus, é o Senhor. Quando chegou a hora, a Bíblia diz que, aleluia, quando chegou o tempo, Salmos
no Salmo 105 fala bem a respeito disso. Chegou o tempo em que a palavra do Senhor prevaleceu. José foi liberto, foi levado à presença do rei. A partir do momento que ele foi levado à presença de Faraó, interpretou ali o sonho de Faraó, a partir dali Deus mudou toda a vida dele. Aleluia. Continua sendo fiel a Deus, continue com a tua vida no altar, temendo a Deus, fazendo o que é certo, que vai chegar a hora que Deus vai mudar o teu cativeiro. Alabassuri canterema, sema. Alabassuri anderemas. Deus mudou. Deus mudou. Levanta a tua mão comigo e diz: eu creio, Senhor. Assim como o Senhor fez com José, vai fazer na minha vida também, porque eu sou teu servo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fiel. Aleluia. A ponto de os seus irmãos vir pedir comida, e aí, o que ele fez? Botar na mesma moeda? Não, está aqui pão. Deus me abençoou muito, está aí pão para você. Eles tudo isso, ai, nos perdoa, nós fizemos mal contra ti. Não, era Deus que estava nesse negócio, eu tinha que vir para cá. Se fosse qualquer um deles, dos irmãos que fosse para o Egito, qualquer outro dos irmãos, teriam morrido. Mas tinha que ser o José. Quando Deus escolhe alguém para fazer uma obra, tem que ser ele, aleluia, porque não vai morrer, porque só morre quando Deus determina. Vai viver, e vai viver muito. Meu irmão, vocês vão ter muita saúde, vão viver muito, para glorificar o nome do Senhor nessa terra, nesse chão que você pisa. Oh glória, aleluia, aleluia. Deus, Jesus está aqui entre nós. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que pela fé, José, já próximo da morte, ele fez menção da saída dos filhos de Israel. Ele sabia que aquele lugar no Egito não era para sempre, e deu ordem acerca dos seus ossos. Aleluia. Disse: quando vocês saírem daqui, os filhos de Israel saírem daqui, pega os meus ossos e leve também para a terra prometida. Aleluia. O coração dele não estava preso nas coisas da terra. Não podemos prender o nosso coração com as coisas daqui. Aleluia. Glória a Deus. Essa nuvem de testemunha, aleluia. Deixemos todo o embaraço de que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. Eu tinha uma mensagem para hoje, mas o tempo já passou. Eu só estou na introdução. Não vou cansar os irmãos, não. Só o último personagem nessa galeria, nessa nuvem de estímulo, que é o Moisés. Moisés, que foi criado no Egito, e com 40 anos ele sai fugido do Egito. Mas que maneira de sair de cena, amado. A única maneira dele sair daí. Ele está tão agarrado com essas coisas aí, e se não tiver uma coisa forte, ele não foge. Ele não sai daqui. A única maneira dele sair do Egito foi essa. Amado, Deus sabe tudo por quê? Por que foi assim? Porque Deus permitiu que fosse. Era a única maneira dele sair dali. Pessoas há 40 anos com tudo do bom e do melhor, um príncipe ali dentro, tudo. Pera aí, que é isso? Vou deixar o meu lugar. Saiu corrido, fugido. Ficou 40 anos no deserto de Midian. E no 40 anos no deserto de Midian, Deus moldou o grande profeta. Deus moldou ele. Antes, quando estava no Egito, era preparado. O homem sabia guerrear, sabia lutar, estrategista, homem inteligente, estudado, preparado.
Muito bem, isso é importante, isso ajuda, mas ele precisava do preparo espiritual. Se não tiver o preparo espiritual, não consegue vencer as grandes batalhas. Ele precisava da unção de Deus sobre a vida dele, aleluia, para o momento em que ele pegasse aquele cajado e batesse na terra, a coisa acontecesse. Tinha que ser diferente. E esse homem, ele tinha tudo para ser um grande do Egito, mas pela fé. Moisés, pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quem é que recusa isso? Ninguém. Mas ele recusou, porque ele foi escolhido por Deus, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Pela fé, o Abraão, o Moisés já viu o sofrimento do Senhor, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Era mais importante para ele, Jesus, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Glória a Deus, aleluia. Deixou tudo. E você que deixou tanta coisa para servir a Jesus, você que deixou tanta coisa para trás para andar com Deus, eu quero dizer para você, você não perdeu, você ganhou. Porque quem recebe Jesus, quem anda com Deus, quem deixa tudo para trás por causa do Evangelho, aleluia, é digno de andar com Deus, aleluia. Foi Jesus quem disse no livro do Apocalipse: há alguns poucos nessa cidade que realmente são dignas de andar comigo de vestes brancas. Aleluia. Cada um de nós sejamos dignos de estar com Ele. Glória a Deus. Moisés deixou tudo, glória a Deus, e Deus usou ele para voltar para o Egito. Quando ele volta para o Egito, irmão, ele não estava com um exército não, né? Aquele exército de mercenário, né? Aquele mercenário que não tem uniforme, com garfo na mão, com enxada, para lutar. Não, está Moisés sozinho, montado no jumentinho, mas o cajado de Deus estava na sua mão, a autoridade do Senhor estava com ele, aleluia. É o suficiente a presença do Senhor. De repente aquele homem, Deus faz maravilha dentro daquele, envia as pragas, e por fim a morte dos primogênitos, e ele sai do Egito com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, uma multidão de gente, no mínimo 2-3 milhões de pessoas, imagina só. E o povo deu tudo: toma esse ouro, toma essa prata, toma tudo, vai embora, sai daqui. Oh, glória a Deus. Para onde vocês vão? Nós vamos para a nossa pátria, nós vamos para a terra prometida que Deus nos prometeu. A igreja em breve, aleluia, vai sair desse mundo, mas a igreja não vai sair daqui toda empobrecida não. A igreja vai sair cheia dos dons do Espírito Santo, oh aleluia, ataviada pelo Espírito Santo, com as riquezas do Espírito Santo na sua vida, com os dons do Espírito Santo de Deus. A igreja vai ser rica para Deus. Glória a Deus. Em breve esta igreja vai estar marchando para Nova Jerusalém, aleluia. Em breve essa igreja vai estar junto com o Senhor, não só um só dia, mas para sempre, e para sempre, por toda a eternidade. Glórias ao nome do Senhor, amém.